Então, irmãs, aqui nós vamos continuar na segunda parte do nosso vídeo, que vai ser o item 3 da nossa lição, o confronto final. E esse confronto final é aquele espacinho de tempo que vai acontecer um pouquinho antes da segunda vinda de Cristo. Eu vou iniciar aqui a leitura com a leitura do Apocalipse 20, versículo 3b, e aí vai o 7, o 8 e o 9a. Então, no finzinho, fala assim: depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. 7 agora. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, veja bem, e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Então veja aqui nesse final de milênio, Satanás é solto. E diz aqui no versículo 3 que é necessário que ele seja solto. Por que é necessário? Porque ele precisa estar solto para ele ir com uma liberdade que Deus vai soltar e vai dar para ele arrebanhar todos que são seus. Então ele vai pegar todos os maus, os ímpios, aqueles que não se arrependeram em todas as oportunidades que lhes foram dadas antes desse dia, que é tudo que acontece nos itens que a gente já estudou nas sessões anteriores. Então Satanás, ele vai enganar as nações. Agora, uma parte muito difícil que nós vamos estudar agora nesse instante é que vai haver um período de apostasia. O que significa isso? Muita gente que podia estar inclusive acreditando em Cristo vai achar muito melhor aquilo que o diabo está mostrando, porque vai ser um momento de grande batalha espiritual contra a igreja. Vai vir essa grande batalha, essa grande tribulação que a gente escuta muito falar, vai ser nesse pedacinho de tempo. E a gente vê que é isso porque tem o item que fala marcharam. Quem tanto que marchou, porque está aí no plural? Satanás, todas as nações dos 4 cantos da terra que não se quedaram a Cristo. Aqui se refere a Gog e Magog do Velho Testamento. Todo esse povo marchou na superfície da terra, quer dizer, foi por todos os cantos da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Isso significa que vai ser uma grande batalha na igreja, porque na igreja muitos não estão se quedando realmente, espiritualmente falando, não estão vivendo no Espírito Santo. Então, o que nós vamos ver aqui de uma parte bem para a gente entender? Nessa fase da 7ª sessão, como ela está sendo contada de novo, a mesma história, ainda estão em ação o anticristo, a grande Babilônia e o falso profeta. Então, tudo isso daqui estão agindo no mundo para que o mundo se quede a eles. E o que acontece? Eles vêm em forma de cordeiro, eles vêm comentando que não é tão certo assim o que Cristo falava, eles vêm para tapear, para enganar, inclusive a nação cristã. Então, muitos que não estão firmes na palavra, muitos poderão entrar nessa onda de Cristo, do falso profeta. E essa grande Babilônia, que é a igreja prostituta, essa grande Babilônia vai ser um conjunto de forças que vai ser chamado um sistema político, econômico e religioso, que vai explicar que o certo não é com Cristo, que vai ter vida eterna. O certo é ficar nesse sistema novo, político, econômico, religioso. Então, aqui vai ser, por isso que é uma grande batalha da igreja. A igreja verdadeira vai sofrer nessa época, vai ser chamada grande tribulação. Mas no versículo 3 de Apocalipse 20,
fala que é por pouco tempo. Aqui os estudiosos, inclusive o pastor Hernandes Dias Lopes, ele comenta que esse pouco tempo tem que ser pouco tempo mesmo, porque está aqui escrito, né? Por quê? Pouco tempo porque vai ser muito difícil para a igreja. Então, para a igreja não sofrer tanto, vai ser muito difícil para a igreja. Acontece que esses três aí, o anticristo, a grande Babilônia, o falso profeta, eles vão passar por aquela fase que vão ser já jogados no lago de fogo e enxofre. E nesse momento aqui, no versículo 9a e o 10, vai ser o momento, porém, vou ler, porém desceu fogo do céu e os consumiu. Olha o 10. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então aqui finalmente o diabo é morto e foi lançado no lago de fogo do enxofre juntamente com seus agentes. Então aqui foi o final, aqui foi o aprisionamento, a morte de Satanás de verdade. Então aqui foi o auge da maldade. A maldade foi lançada no lago de fogo e enxofre, para todos sempre serão atormentados. Nós vamos agora para o item 4 da nossa lição, que é o julgamento final. O julgamento final. E esse julgamento é muito interessante, a simbologia desse julgamento, né? Então aqui fala assim, versículo 11. Do 11 ao 13 eu vou ler agora. Vi um grande trono, significando o trono branco, né? Um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. É um trono de juízo, um trono de santidade e justiça. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Refugia de tal forma que via-se apenas Deus. Né? O céu e a terra estavam assim escondidos por conta de Deus ser tão resplandecente daquela forma. E o que mais que João viu? Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé. Então todos aqueles que morreram, eles ficaram em pé diante do trono, nesse momento que João estava vendo. E então foram abertos os livros, aqui está no plural, livros em letra minúscula. Então ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que está escrito nos livros. Então aqui vocês sabem que na hora que Jesus volta, todos os que estão vivos vão subir aos céus com Cristo, vão ficar com Cristo. Agora, todos os mortos vão ressuscitar. Os mortos que são fiéis e os infiéis. Mas aqui, até esse versículo, nós vimos que foram abertos os livros. Que livros são esses que está escrito, inclusive com letra minúscula? São os livros da vida de cada um de nós, que nós vamos ser julgados. E aqui muito interessante que aqueles que estão, foi aberto também o livro da vida, onde estão os nomes dos que são salvos, dos que creram. E esses que são salvos, que creram, no julgamento das obras, eles vão receber os galardões. Agora nós vamos ver os versículos, dos versículos 14 e 15. Nos versículos 14 e 15. Então, não vou ler o 13 de novo. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um a um segundo as suas obras. Então esse a gente já viu lá no versículo 13. No 14, então a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então aqui, finalmente, Jesus venceu tudo que Deus queria que ele vencesse. Já venceu o diabo, já venceu a morte e o inferno, e já venceu todos os ímpios, os que não se acharam escritos no livro da vida. E aqui a gente tem que tirar um mito que existe
E muitas vezes, muitos de nós fomos católicos e viemos de outras religiões ou de famílias que não se estudava a Bíblia, não se dizia, ia na igreja, na missa, né, uma vez por ano, e falava que de inferno. Mas acontece que até quando a gente morre, se uma pessoa morre e não morre em Cristo, ela vai para a morte eterna. E ela vai para o inferno. Então, o inferno não é o final de tudo. O final de tudo é o lago de fogo e enxofre, onde irão todos. Então, aqui finalmente, Jesus venceu todos que precisaria vencer. E agora eu gostaria então de encerrar com esse slide, para nós comentarmos o seguinte: será que nós estamos inscritos no livro da vida? Temos essa certeza? Então, naquele juízo final que nós estudamos antes, foi a punição definitiva e permanente de toda a rebeldia daquele que era contra Deus e toda a perseguição da igreja, todos que perseguiram. Então agora, nós que temos a certeza que o nosso livro está escrito no livro da vida, nossa salvação, nosso nome está escrito no livro da vida, será que nós estamos aproveitando a oportunidade nessa presente era para proclamarmos o Evangelho? Será que a nossa religião não está sendo fria? Não está sendo apenas uma religiosidade? Então, nossa lição traz esse questionamento. Se o nosso nome está inscrito no livro da vida, se Deus já escreveu o nosso nome nesse livro, precisamos trabalhar porque já é hora de trabalharmos. Agora, com essa pandemia e tudo o que está acontecendo e que já aconteceu nessa presente era, nesse milênio, nós vemos que as dores de parto estão aumentando. E quando as dores de parto aumentam, é porque vai nascer o nenê. E agora, simbolicamente, as dores de parto é porque Jesus está voltando. Então, vamos ver agora no livro da vida. Se estamos inscritos, estamos felizes e precisamos cumprir a nossa palavra. Queridas irmãs, até mais, até a próxima lição que eu também vou ministrar. Que Deus nos abençoe.